Há uma tendência dos fiéis em se afastarem de qualquer discussão sobre espíritos malignos, porque eles se sentem estigmatizados como fanáticos ou ingênuos. Existe uma inclinação dos crentes em se aproximarem dos textos sagrados de proteção, esperança e compaixão, mas ignorar escrituras como Tiago capítulo 2 versículo 19, que diz: "Crês tu que há um só Deus, ou fazes bem?" Também os demônios o creem, e estremecem. O mundo espiritual é tão real quanto a tela à sua frente. Os demônios são tão reais quanto os anjos que adoramos ler a respeito quando se trata de nossa proteção. Os demônios não são motivo de medo ou temor, porque nos é oferecido poder e proteção através do sangue de Jesus Cristo. No entanto, isso não é desculpa para ignorar o fato de que demônios, espíritos impuros e malignos ainda operam no mundo hoje. Se você não sabia, os demônios podem ver. Eles têm olhos e podem reconhecer quem é essa pessoa ou quem é aquela pessoa. Basta ler Marcos capítulo 3 versículo 11, que diz: "E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele, e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus." Eles o viram e o reconheceram. Para ir além, os demônios podem ensinar, embora falsamente, mas ainda podem possuir uma pessoa para ensinar heresia. Basta ler 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1, que diz: "Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios." Você entendeu? Doutrinas de demônios. Estou destacando tudo isso para que as escamas sejam removidas dos seus olhos. Precisamos perceber contra quem estamos lutando e contra o que estamos lutando. Sabe o que é perigoso para um cristão? Se houvesse um grande sinal de aviso em um caminho chamado cristianismo, você sabe o que esse sinal de aviso diria? Ele diria em letras maiúsculas e negrito: "Cuidado, motorista! Não percorra esta jornada com falta de conhecimento." Você vê, há consequências sérias em ter falta de conhecimento. E posso dizer que essa é a maior fraqueza do cristão comum. O cristão comum lê a Bíblia superficialmente, ou seja, lê a Bíblia, mas não a estuda intencionalmente. Eles leem a palavra de Deus, mas não buscam intencionalmente adquirir conhecimento da Bíblia, e esse é o problema. A primeira linha de Oséias capítulo 4 versículo 6 diz: "O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento." Falta de conhecimento. Você já conheceu outro crente que está no meio de uma batalha espiritual, mas não sabe que está enfrentando uma? Quero dizer, eles estão sendo atacados por todos os lados. Seu casamento está sob ataque e eles acham que são seus amigos o problema. Eles estão doentes em seus corpos, mas o médico não consegue encontrar uma causa. Seu dinheiro não está dando certo, mesmo que tenham automatizado suas economias. Nada faz sentido para eles, independentemente do que está acontecendo, porque há falta de conhecimento. E digo falta de conhecimento porque um cristão superficial lutaria contra todos e tudo à sua frente, mas um crente maduro lê Efésios capítulo 6 versículo 12, que diz: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais." Santos, este é o conhecimento que precisamos. Saber que nossa luta não está neste mundo físico, mas sim no mundo sobrenatural. E o fato é que o mundo espiritual muitas vezes se manifesta no mundo físico, o que pode confundir o crente superficial. Sempre que você se senta na igreja e ouve a palavra de Deus sendo pregada, você se abre para o Espírito Santo e para o poder de Deus tocar seu coração. Sempre que você se senta com um grupo de amigos ou sua família e abre a Bíblia para estudar a palavra de Deus, você se abre para ser tocado pelo poder do Espírito Santo, para ser transformado e renovado em sua mente através da palavra de Deus. Mesmo quando você adora, você cria uma atmosfera em que convida a presença de Deus, e portanto, abre seu espírito para ser tocado por Deus. Mas o que acontece quando você faz o oposto? O que acontece quando você se senta, fecha os olhos, coloca os fones de ouvido e começa a ouvir música ímpia?
Você não acha que está se abrindo para receber qualquer espírito que esteja por trás dessa música ou qualquer espírito que esteja por trás desse artista? O que acontece quando você se senta na frente da televisão e assiste a filmes que evocam o espírito de luxúria? Você não acha que está se abrindo para receber um espírito luxurioso ou, pelo menos, pensamentos luxuriosos? O mesmo se aplica quando você se envolve com materiais ou conteúdos como o horror e o sobrenatural ímpio. Você não está se abrindo para receber o espírito do medo? Agora, para aqueles que argumentarão sobre a realidade de receber um espírito, vou lhe dizer duas coisas. Se abrirmos nossos corações e aceitarmos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo. Basta ler Atos capítulo 2 versículo 38, que diz, e disse-lhes Pedro, e arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, se podemos abrir nossos corações ao Senhor e receber o Espírito Santo, por que você acharia que pode se abrir para coisas ímpias e não correr o risco de receber um espírito ímpio? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11 versículo 3 ao 4, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se o recebereis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Observe que a Bíblia está explicitamente alertando contra receber um espírito diferente do Espírito Santo. Deixe-me ler essa linha novamente no versículo 4, em outra tradução. Então, se alguém chegar a vocês e apresentar um Jesus diferente daquele que ensinamos, ou se vocês receberem um espírito diferente daquele que foi dado pelo Senhor Jesus, ou ainda se ouvirem um evangelho diferente do que receberam de nós. Portanto, você pode receber outros espíritos que não sejam o Espírito Santo, e existem pessoas por aí afligidas por todo tipo de coisas que não são de Deus. Existem pessoas aprisionadas por tantas coisas que não vêm de Deus. E o problema é que elas se abrem para tantas coisas ímpias. E aqui está a questão: quando você ouve música ímpia, música cheia de profanidade, música que alimenta a luxúria, você está abrindo seu espírito para receber algo que não é de Deus. Quando você assiste a todo tipo de filmes demoníacos ou filmes sexualmente explícitos, você está abrindo seu espírito para receber algo que não é de Deus. Quando você fornica, você está se abrindo porque a Bíblia diz que os serão os dois uma só carne. Portanto, aqui está o que precisamos saber. Obrigado. A Bíblia nos diz para não dar lugar ao diabo. Não dar lugar significa nenhum espaço. Não dê ao diabo nenhuma oportunidade. Não se abra para receber qualquer espírito que não seja de Deus. Devemos desejar apenas o Espírito Santo. Devemos buscar ser guiados apenas pelo Espírito Santo. Devemos orar para sermos cheios apenas do Espírito Santo. Chega um momento em que você precisa eliminar certas coisas de sua vida. Talvez seja um relacionamento que o tenta ao pecado. Talvez seja um hábito que está se tornando um vício. Talvez seja um hobby que está se tornando uma obsessão. Haverá momentos em que você precisa eliminar certas coisas. Pode ser qualquer coisa que comece inocente, mas gradualmente se torna um ídolo. Qualquer coisa que o impeça de buscar Jesus e desfrutar plenamente a vida nele está arriscada a se tornar tóxica, e cabe a você decidir quando já é suficiente. Cabe a você decidir cortar os laços, e muitas vezes temos que fazer essas avaliações de risco. Precisamos começar a avaliar se isso vale o meu tempo. Isso vale até mesmo o meu esforço? Isso vale a minha atenção? Portanto, se você perceber que algo não está certo, não tenha medo de cortar essa amizade ímpia. Não tenha medo de cortar esse caminho de carreira perigoso. Não tenha medo de cortar esse hobby. Provérbios capítulo 13 versículo 20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Não podemos evitar a tentação sempre, mas podemos evitar nos colocar intencionalmente em situações tentadoras. Existem certas pessoas e condições que trazem o pior de nós.
Em última análise, devemos valorizar nosso relacionamento com Deus acima de nosso conforto. Devemos valorizar nossa saúde espiritual acima de nossa satisfação terrena. Quanto mais tempo permanecermos ligados a algo, mais dependentes nos tornamos disso. Nunca devemos confiar completamente em uma pessoa ou atividade para nos fazer feliz. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele está chamando você para cortar laços com algo ou alguém que você valoriza, então faça isso. Nada e ninguém deve ser colocado acima de Jesus Cristo em sua vida. Talvez Ele esteja mostrando que seu coração não está no lugar certo. Perder esses relacionamentos não é um castigo de Deus, é sua misericórdia. É a maneira dele de mostrar que ele é suficiente para você. Cortar laços não significa desistir. Não significa que você não se importa. Significa simplesmente que você está escolhendo sabiamente se afastar antes de se machucar ainda mais. E se você está esperando o momento certo, estará esperando para sempre. Muitas vezes é mais fácil resolver isso logo para que você possa começar a se curar. Cortar laços provavelmente será difícil. Pode causar algumas dores de crescimento enquanto você se acostuma a viver sem aquela pessoa ou coisa em sua vida. Você pode se sentir impotente e com medo no início. Pode doer perder algo ou perder essa amizade, mas com o tempo, você pode confiar que Deus o ajudará a respirar por conta própria. Com o tempo, Deus mostrará a você que tudo estava trabalhando para o seu bem.